Shalom, irmãos. Boa noite, graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Que momento especial. Essa é a agenda do Senhor, é o tempo do Senhor, é o momento que Deus preparou para estarmos aqui nessa belíssima conferência sobre amizade. A nossa oração é que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use o preletor, que o Senhor use as equipes, use o ministério de louvor e que o Cordeiro receba o preço do seu sacrifício. A palavra do Senhor em Provérbios 17:17 diz que em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Em todo tempo. Amizade é algo muito precioso. É algo muito precioso. Mas existem amigos verdadeiros. E concluímos também que existem amigos que não são verdadeiros. Mas amizades verdadeiras, cristocêntricas, teorreferentes, é de fato um verdadeiro presente de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai refletir aqui hoje e amanhã, construindo amizades verdadeiras, que honrem ao Senhor, que glorifiquem a Deus sobre todas as coisas. Eu queria pedir a você para ficar de pé agora. A gente vai ter um momento de oração. Antes disso, eu gostaria de pedir a você para cumprimentar a pessoa aí ao seu lado, dando uma boa noite, dando um abraço de boas-vindas. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, glorificado seja o teu nome para sempre. O Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. O Senhor nos cerca o tempo todo com a tua fidelidade incomparável. Obrigado, Senhor, pelo ministério das mulheres aqui na IPG. Obrigado porque o Senhor tem feito através delas. E nessa noite e amanhã, ó Deus, que seja um tempo de construção de verdadeiras amizades, e que sobretudo elas glorifiquem a Ti, elas exaltem o nome do Senhor. Usa o Teu servo, o presbítero Carlitos, que o Senhor possa dar graça a ele, ungí-lo, capacitá-lo, dar uma sabedoria do Teu Espírito. Pedimos pela equipe de louvor aqui, unge, usa, e que o Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Louvar o Senhor. Deus nos trouxe a esse lugar só para adorá-lo. Se
começar essa noite declarando que o amor do Senhor não falha. Hoje foi um dia difícil, na verdade. Foi difícil chegar. E às vezes a gente está até pensando, como eu vou voltar? Mas o amor do Senhor não falha. E Ele preparou tudo isso para nós, para que a gente pudesse declarar que Ele é santo, que nós pudéssemos dizer que Ele merece ser louvado e que tudo que a gente fizer aqui é para Ele. Santo, 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 Santo.
quem dizes que eu sou. Só vocês. Livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Que privilégio nós temos de poder dizer: somos filhos de Deus. Não, eu não sei você, mas eu sei quem eu sou no meu ser pecaminoso. Mas Deus escolheu me chamar. Deus escolheu chamar você. E o privilégio de tudo isso é que Ele não nos deixa em momento algum, mesmo quando a gente ainda falha. Esse é o nosso Deus. Saber que tem um Deus todo-poderoso, tão majestoso, e que resolveu estar conosco, que resolveu ter uma amizade conosco, resolveu se relacionar conosco. E a música que a gente vai cantar fala sobre a forte mão do Senhor, que embora a gente não veja, como eu estou vendo vocês aqui, né, mas eu sei que Ele está cuidando de nós. Amém? Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei.
Eu queria chamar aqui, antes de chamar o nosso preletor, que eu só queria avisar aqui que a gente tem uma livraria e tem alguns livros que estão em promoção. A Bíblia da Mulher está em promoção lá, dê uma passadinha lá, quem quiser ver. Também Mães Orando e Deus Agindo, de Arival Dias Cassimiro. Esse livro também está na promoção. E temos um livro que foi que inspirou a gente assim, né, a ter o título, é Mulheres que Caminham Juntas. Então está lá na livraria também. E tem muitos outros livros que vocês quiserem adquirir, passem lá, tá certo? Eu quero chamar nosso preletor, Carlos Henrique, mas a gente conhece ele como Carlitos aqui na igreja, né? E graças a Deus que ele aceitou o convite, né, que veio aqui. Ele é presbítero da igreja presbiteriana do Guará 2, em Brasília, e ele também é missionário da missão HUG, e é uma missão que ela dá auxílio de aconselhamento e suporte a missionários. Também é casado com Fernanda. Fernanda é irmã de Flávia, aqui da nossa igreja, que é casada com o presbítero Roberto, né? Então ele é cunhado do presbítero Roberto. Eu creio que vocês já, a maioria aqui já ouviu ele falar aqui para nós, né? Pai de Luca e Nina, certo? Então vou passar a palavra para ele, que Deus abençoe. Boa noite, meninas. Quero saudá-las com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Quantas de vocês conhecem ou já ouviram falar a expressão fogo amigo? Quem já ouviu, levanta a mão. Pouca gente sabe o que é fogo amigo. Gente, pensa a vergonha e o confronto, porque é uma carta pessoal, mas é pastoral. Ainda que Paulo tenha citado, Paulo citou o seu nome da sua amiga na igreja. Pensa se é você que está com treta com alguém. Por que a gente briga normalmente? Ou é partidarismo, as panelinhas, que talvez você pode fazer parte de uma delas, ou talvez você julgue uma panelinha da qual você nunca entrou nela. Então partidarismo são aqueles que veem em parte. Esse aqui é o nosso jeito. A gente queria que o evento da Conferência das Mulheres fosse de outro jeito. Eu nem gostei desse preletor. Por mim, convidava fulano de tal. E essa música também eu não gostei, não tem nada a ver. Tem tanta música que fala de mulheres, por que não cantou aquela do poço, aquela do trem? Então, partidarismo é, do jeito que você enxerga, você julga. Ou o egocentrismo, ou a vanglória, que é o quê? É a sua honra. Se você não foi lembrada, se você foi negligenciada, se a sua opinião não contou, aí você fala, eu também não gosto, eu também. Por que a gente briga? Normalmente por partidarismo ou egocentrismo, partidarismo ou vanglória. A gente briga por coisas banais. Quem aqui é casada? Muita gente casada, coisa boa. A gente briga por tudo, não briga? Como é que é a pasta de dente lá na sua casa? Tem gente que gosta que põe muito. Tem gente que gosta que põe pouco. Pouquinho basta. Tem gente que gosta de apertar no meio. Quem tem gastura de que aperta no meio? De baixo para cima, amor. De baixo para cima, amor. E a gente briga por causa disso. Não separou por causa da pasta, mas a soma daquele inferno, daquela pasta ali, um dia você fala, deu! Eu não aguento mais. Vou ficar sozinha numa casa e vou comprar 12 tubos de pasta que eu aperto de baixo para cima. Minha irmã, aperta, arruma para o marido apertar. Arruma para o marido apertar. Ele deixou a toalha, você guarda. Só de raiva, você guarda. A gente briga por bobagem.
Você pensa do seu jeito, você acha que é o seu jeito que está certo, e a gente faz o inferno por causa de bobagem. Isso é como a gente briga. Como que a gente resolve as nossas diferenças? Especialmente entre as meninas, nesse estudo de casa aqui. Unidade na verdade. Unidade na verdade. Olha o que está escrito no comecinho do texto. Pensem concordemente no Senhor. Como que a gente vai parar de brigar? Se você está brigada com alguém ou quer ajudar alguém a parar de brigar. Menina, pensa concordemente no Senhor. Pelo amor de Deus. Come Bíblia com farinha e entende o que Deus quer. Não é o seu jeito, não é o seu ego. Baixa a guarda, pede perdão do jeito do Senhor. Porque normalmente nesse embate, quem aqui já bateu o carro? E achava que a culpa não foi sua. E a pessoa achava que era culpa sua. Quando você bate o carro, um acidente de carro, você bate o carro na pessoa, você fala, não foi culpa minha. A outra fala, não foi culpa minha, foi culpa sua, foi culpa sua. Como é que resolve o embate? Juiz. Então os dois vão, não foi culpa minha, foi culpa sua, não foi culpa sua, foi culpa minha. Então, juiz, vai no juiz pede uma perícia, a freada foi aonde, a seta estava ligada, mas eu estou vendo que tem um relé queimado na seta, a seta não acendeu, foi por isso que ele não viu, bateu. Resumo, ele é o culpado. Toma, entupiu, você achava que não era culpada, mas o juiz falou assim, você é culpada. Então se tem uma voz que as duas aceitam, que é uma voz superior, que é uma voz de autoridade, o que ele fala, baseado nas informações, ele pediu perícia, a pessoa foi no local, tirou foto, tem tudo registrado, ele fala, a culpa é sua, coração, a culpa é sua, pode pagar o conserto. Uma voz maior. Como que a gente resolve as nossas diferenças? Pensem concordemente no Senhor, unidade na verdade. É preciso de uma voz maior do que a minha e que a sua, que te entupa, que te faça calar. Cala a boca um pouco, você não está com a razão. Mas que voz que tem autoridade para mandar calar a boca? Tem que ser um juiz, tem que ser uma voz que você crê que tem autoridade e sua amiga também. Quem é essa voz? Unidade na verdade. Pensem concordemente no Senhor. Aqui o Senhor se apresenta, a pessoa dele, o caráter dele e a vontade dele. Como que a gente vai parar de brigar? Se eu e você, a gente se juntar e a gente pensar concordemente no Senhor. É a hora que você perde, mas que Deus ganha. Aqui o negócio não é Evódia ser igual a Sintique, nem Sintique ser igual a Evódia. É as duas serem igual a Cristo. Amém? Como que a gente para de brigar? A gente precisa pensar concordemente no Senhor. E se o Senhor se revela na palavra, eu preciso ter uma cosmovisão, uma visão de mundo bíblica, para dentro dessa moldura eu viver a vida. Se você se moldar pelo seu jeito ou o jeito do mundo, você fala, bateu, leva. Bateu, leva. Aqui eu sou assim. Bateu, eu respondo na mesma altura. Se me xingar, eu não xingo porque eu sou crente. Mas eu falo umas histórias. Mas qual que é o jeito de crente? Dá outra face. Levou a túnica, você dá a capa. Você vai andar a segunda milha. Não é o seu jeito, é o jeito de Deus. O que é um grande desafio aqui? Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Muito mais altos. Então, na nossa visão míope, no nosso partidarismo, você fala, eu tenho razão. Eu vou brigar. Como que a gente encontra concordemente? No Senhor, na palavra. Veja que quando você entende as Escrituras e você tem uma moldura bíblica para enxergar a vida, você passa a entender como que resolve esses BOs. Por exemplo, a gente sabe que o resumo da história bíblica, se a gente espremer as Escrituras, a gente sabe que a moldura da nossa vida ela tem 4 pontos, né? Que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Deus criou todas as coisas, criou para ser perfeito. A queda, entrou o pecado. O que é a queda? Vamos fazer igual eu estivesse falando com criança, tá? O termo que os teólogos usaram chama-se queda. O que é uma queda, se não eu tropeçar ou cair da própria altura e eu perco a altitude? Então, se eu estou de pé, eu estou vendo vocês aqui e vejo até a última sentada lá. E está bonita. Só que eu levei uma queda, aí eu caio. Se eu cair, e eu queria estar no chão como vocês, então se o meu ponto de vista está daqui, eu tenho essa informação. Um dos nomes que a Bíblia dá para os presbíteros, para os pastores, de bispo, é uma visão superior. Então alguém que tem uma visão superior, por isso os drones nos fascinam. A imagem de drone é aquela imagem que nos fascina, porque ela mostra de cima, uma visão aérea, uma visão maior.
Os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. O que aconteceu na minha e na sua história? A queda derrubou o nosso jeito de enxergar a vida. Se eu estou vendo as mulheres aqui, as meninas aqui, quando eu levo uma queda, eu passo a ver os pés das meninas. Então, quando a gente caiu, eu e você, a gente passou a enxergar a vida pelos pés. Então você está achando que está entendendo o que é, mas você está vendo só pé, coração. Isso não é a realidade. Como que a gente passa a enxergar de novo? Quando não é a sua vista, mas você tem uma vista que volta a ver de cima. O que Deus fez? Deixou as escrituras para mim e para você. Então, para você, na redenção, Deus se revela em Cristo Jesus através das escrituras, porque é as escrituras que vão te dar essa visão alta de novo, que é o jeito de Deus e não o nosso jeito. Na queda, nós perdemos a visão e nós brigamos por um monte de bobagens que a gente está enxergando pelos pés. Se você para de enxergar do seu jeito e você sobe a sua visão para o jeito de Deus, unidade na verdade, você passa a enxergar do jeito de Deus. Aí você fala, é melhor dar do que receber. É mais glorioso eu dar a segunda face. É mais glorioso eu andar a segunda milha. É mais glorioso eu ter misericórdia. É mais glorioso eu pedir desculpa. Você pede desculpa, irmã? Tem gente que é ruim para pedir perdão, para assumir, eu estou errada. As crianças, a Ju falou, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Rapaz, eu não vou falar quem é deles, porque a gente fica expondo os filhos, né? E eu sou desses. Um deles pede desculpa. Rapaz, ele constrói, o menino tem pouca idade, ele constrói uma casa, mas ele não pede desculpa. Pede desculpa. Eu fico irado, querendo fazer pedir, mas eu também tenho meus problemas, né? Não pede desculpa. O menino não sabe nem o que é vida e tem dificuldade de pedir desculpa. Imagina eu e você, com um ego de anos, lutando com o pecado há anos. Peça desculpa, irmão. Chega de briga. Ajuda alguém a pedir desculpa, para parar com essas brigas. A gente vai falar de amizade, sendo que tem gente de mal dentro da igreja, um mundo de panelinha, um mundo de fofoca, um mundo de conversa. Não é o seu jeito de ver. Enxergue a igreja e a vida pelas escrituras. Elas te habilitam a enfrentar as coisas do jeito certo, do ponto de vista de Deus e não o meu e o seu. O grande lance aqui é o seguinte: muitas vezes vocês são crentes e a palavra de Deus nos ensina sobre uma história que me lembra esse dia de hoje, de muita chuva aqui em Recife, que tinha um homem sábio e um insensato, e que o sábio construiu a casa dele sobre a rocha, e o insensato construiu a casa dele na areia. Transbordaram os rios, caiu a chuva, sopraram os ventos, e o que aconteceu? A casa construída na areia foi grande ruína, e a casa construída na rocha ficou. E aí o Senhor Jesus aplica: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, ele é sábio. Mas o que ouve e não pratica, insensato, tolo, idiota. Qual que é o risco aqui para a gente, para mim e para você? A gente ser acusado pela própria quantidade de sermões que eu e você a gente escuta. Vocês, queridas, nós estamos escutando sermão há uma vida inteira. A gente já ouviu muito sermão. Eu quero saber do resultado. Não é sobre uma árvore aguada, quanta água ela recebe. É sobre uma árvore frutificada. Eu quero ver o fruto. Há uma história que eu já contei talvez para vocês, de uma senhorinha, que a Bíblia dela, do lado de uns versinhos, às vezes tinha a letra L, e às vezes tinha a letra L e a letra V. E aí a netinha perguntou para ela, vovó, por que alguns versinhos da Bíblia da senhora, muitas vezes tem a letra L, em quase toda a Bíblia, mas em alguns versinhos tem a letra L e a letra V? Ela falou, minha neta, a letra L são os versos lidos, que eu li, e a letra V são os versos vividos, os que eu consegui aplicar. Então o negócio aqui para mim e para você é o seguinte: a gente conhece as escrituras, porque se é unidade na verdade, eu e você a gente precisa conhecer as escrituras, mas não só conhecer, viver as escrituras. Eu quero ver pedir perdão, eu quero ver parar de brigar, eu quero ver ouvir falar que depois de uma conferência como essa, vocês viraram uma dinamite em Recife, porque se uniram e fizeram coisas grandes demais, que aconteceu um avivamento a partir de vocês. Mas um reino dividido entre si não vai subsistir, não tem como prosperar. Você tem vida devocional? Qual o seu livro preferido da Bíblia? Você está lendo algum livro da Bíblia? Você tem um versículo preferido da Bíblia? Como que a gente está falando de um livro que é a voz de Deus para mim e para você, e você não tem um versinho preferido?
Você ora, quanto tempo você ora? Você chora, quanto tempo você não chora? Com Deus em oração, em intimidade, em sinceridade? Se eu e vocês, queridos, a gente se submeter ao jeito da verdade, grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas. Isso aqui é a solução para qualquer guerra do planeta. Rússia e Ucrânia, se pensassem concordemente no Senhor, isso aqui é uma lei cósmica. Se pensar concordemente no Senhor, vários dos nossos problemas teriam sido resolvidos. Mas a gente tem um partidarismo, um jeito nosso de querer fazer as coisas. Amém até aqui? Segunda lição, como vencer as nossas diferenças? Unidade na verdade, entendemos. O que mais? Unidade na diversidade. Eu quero saber se vocês estão ligados. Todos nós somos iguais? Somos. Vocês têm orelhas, eu também. Vocês têm cabelo, eu também. Vocês têm nariz, eu também. Vocês têm boca, eu também. Então nós somos iguais. Amém? Mas a gente é diferente. Seu nariz é muito mais bonito que o meu. Sua boca é muito mais bonita que a minha. Seu cabelo é muito mais bonito que o meu. Então nós somos iguais, mas nós somos diferentes. Mas nós somos igreja. Somos nós. Então nós estamos unidos, porém nós somos diversos. O teste para vocês é o seguinte. Sua Bíblia está aberta aí em Filipenses 4? Em Filipenses 4, a gente leu só o verso 2 e 3. Eu vou dar alguns segundos para vocês aí. Me digam quantas pessoas são citadas nessa passagem. Valendo. Filipenses 4, 2 e 3, nesses versinhos, quantas pessoas, pensa primeiro, que tem aquelas apressadas. Tá? Calma, conta aí. Quantas pessoas são citadas? Bora, quem vai falar? Fala aí, se expõe aí, coração. 3. Quem dá mais? 5. Quem dá mais? 5. Está vendido? 4 só? Várias? Vamos ver aqui. Do meu jeito aqui, ver se eu estou doido, tá? Pode estar errado. Mas olha aqui. Quem que está rogando? Conta um aí, coração. Já quebrou algumas, né? Ele está aqui, a carta de Paulo aos Filipenses. Rogo, quem está falando? A frase é de quem? O sujeito da frase. Paulo. 1. Ele está falando com quem? 3. Aí o que mais que ele fala? Pensem concordemente no Senhor. Não, 4 não. Nosso Deus é triuno. 6. Amém, irmãos? 3 pessoas, um só Deus. Não pira. 6. Aí depois ele fala quem mais? A ti fiel companheiro. Não fala o nome. Os teólogos dizem que acham que é Timóteo. A ti fiel companheiro. Mas depois ele fala e Clemente. E depois fala os demais companheiros. Pelo menos 2. Né? Demais companheiros. Pelo menos 2. Deve ser mais. Pelo menos 2. Plural. Demais companheiros. Cooperadores. Então 10. 10? Tô doido ou passou? Participa. Eu sou carente. Eles são, esses 10 aqui, pensando na diversidade. Segunda lição é unidade na verdade. Bíblia. Unidade na diversidade. Nós somos iguais? Não. E esses 10 aqui também não são. E nessa lista aqui foi citado 10 pessoas. 10 pessoas diferentes. Mas todo mundo aqui na mesma visão. E Paulo está falando com a turma, especialmente com o fiel companheiro. Queridas, vocês sabem, hoje acabou a luz aqui, né? Quem que inventou a luz elétrica? Isso é 5ª série, se vocês não souberem, pelo amor de Deus. Thomas Edison. Quem não sabia, anota na Bíblia aí, né? Para poder ter assunto. Amenidades. Sabe falar de Bíblia, mas sabe falar amenidades. Sabe quem inventou a luz elétrica? Thomas Edison. Quantas vezes ele tentou até conseguir? Se não sabia o nome do Thomas Edison, não vai saber quantas vezes ele tentou, né? Quantas vezes Thomas Edison repetiu tentando descobrir a luz elétrica? Vocês são ruins de participar, hein, credo? 1000 vezes. 1000 vezes. Diz a história, pode estar errado, tá? Mas ele tentou 1000 vezes para tentar chegar na luz elétrica. Pensa se todo mundo fosse igual a eu e você. Você desiste numa dieta na terça-feira.
A gente já está no escuro aqui até agora, eu gritando, alô, irmã! Porque não ia ter luz elétrica. Se dependesse de mim, talvez você não tinha luz elétrica. Eu sou daquele que com 3 eu falo, deixa esse trem para lá, pega um fósforo, acende uma fogueira aí. A gente já está no fogo aqui ao redor da fogueira, pregando o evangelho. Porque se todo mundo fosse igual a mim e a você, várias coisas não aconteceriam, porque é o seu jeito. Você é apressada, você fala antes de ouvir, você tem o seu jeito, ou você é muito apática, você espera algum fazer, vamos ver se for desse jeito, acabou. Mas nós somos diferentes. Unidade na diversidade. Se a gente olhar, hoje aqui a nossa decoração são das plantas, né? Das folhas e flores. Todas as coisas são criadas por Deus. A gente falou sobre a criação, Deus criou todas as coisas. Se você olhar na criação, porque Deus se revela na criação, se você olhar na criação, olha quantos, esses dias eu estava estudando com o Luca, meu filho, quantos tipos de folha você já viu? Folha pontuda, igual você, chata, que espeta os outros. Folha larga, não estou falando que é igual a você, larga, costela de Adão, folha fina, folha delgada, folha dura, espada de São Jorge, vários tipos de folha, mas é tudo folha. Você vê os peixes, peixe-espada, baleia, não estou falando nada, tubarão, tal, Nemo, peixe, tudo peixe. Na criação você vê a diversidade, mas todos juntos. Uma das coisas, queridos, eu sou conselheiro de missionários aí, e trabalho nessa organização missionária, como a Ju falou. Qual vocês acham que é a principal causa de missionário voltar precocemente do campo missionário? Normalmente a turma acha que é sustento, né? Recurso financeiro, né? Acabou o apoio, acabou o recurso, sustento. Muita gente acha que é saúde, né? Motivo de saúde, queria ficar mais tempo, voltou precocemente. A causa número 1 que não perde, ano após ano, tem 15 anos que eu faço isso, todo ano, a causa número 1 que traz missionário de volta precocemente do campo, ou seja, não era para voltar ainda, são os relacionamentos. Briga, treta, ou briga deles não estão relacionando bem com Deus, ou briga dentro de casa com a esposa, ou briga com a agência missionária, ou briga com a igreja enviadora, caos, BO, volta do campo, não dá certo. Unidade na diversidade, nós somos diferentes. Nesses aconselhamentos com missionários, algumas vezes eu atendo algumas agências, que por exemplo, as agências elas se agremiam por vocação, JUVEP, ali em João Pessoa, então sertão, pregar no sertão, eles se juntam, e quem gosta de sertão, vai para a JUVEP e vai lá. Além, em Brasília, missão de linguística, quem quer aprender a falar as outras línguas, especialmente aos povos indígenas, junta nela. Então, normalmente as missões, elas se agremiam por vocação, e eu sou um conselheiro desses missionários. Algumas vezes, eu fui ouvir histórias de missionários que fazem parte de uma missão, aonde tem o jeito daquela missão. Então eu vou comparar com os pássaros. A gente falou aqui de peixes e folhas, vamos pensar os pássaros. Então os missionários, todos aqueles que estão ali para pregar para os indígenas, para aprender língua, são os pardais. E eles são parecidos, a turma quer aquela mesma coisa, a mesma vocação. Mas eventualmente, numa missão, é pássaro também. Não é pardal, é da missão além, é da JUVEP, mas é um pavão. Pavão. Aí a missão que está lidando com os pardais fala: Carlitos, nós temos uma missionária aqui que é só problema. Ela pensa diferente, ela fala na hora errada, ela tem um jeito dela, não é o jeito da missão, a gente já conversou, falou que a gente é pardal, o pardal anda de grupo, ele faz pouco barulho, ele nem canta tanto, mas ele está em todo lugar, a gente quer ser, nós somos pardais. E essa mulher chegou aqui igual um pavão. E a hora que ela abre aquele rabo dela, então, ninguém aguenta aquele jeito dela. Vem aqui conversar com ela. Queridos, o pavão é um pássaro? É, ué. Eu estou errado, não é pássaro não? Vamos chamar de pássaro. Uma ave, foi mal, uma ave, foi mal. Lembra que a quinta série eu fiz 3 vezes. Burro, burro, burro. Uma ave. Então o pavão é uma ave. E o pardal também. Por que a gente não usa esse pavão? Pensa no pavão, qual é a função do pavão? Andar. A função do pavão é andar. Essas festas de casamento de gente chique, solta um pavão lá no meio daquele casamento de tarde, a noiva está casando, tem um pavão lá atrás. Aí ele abre o rabo dele, você fala: nossa, que pavão. Os pardais nessa hora somem, porque o pavão ali, caboia, é só ele ali. E os pardalzinhos morrendo de inveja, piu, 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 piu. Por que querem que essa menina saia da missão? Porque ela é pavão. Mas por que eu não tiro o melhor do pavão? Por que eu não boto esse pavão para ir falar de missões na igreja? Ele chega aqui na frente e abre o rabo dele assim,
Nós estamos precisando de gente para pregar para índio, e vim chamar você, e você pensa, nossa, eu quero pregar igual esse pavão aí, é o rabo dela. Isso é pardal, né? Mas tudo bem. Diferente, nós somos diferentes, mas nós somos um só. Saber aproveitar essa diversidade para potencializar a nossa unidade. Como que a gente vai vencer as nossas diferenças? Não só com unidade, na verdade, muita Bíblia, irmãs, que com muita Bíblia a gente ainda vai brigar, mas tendo essa sensibilidade também de uma unidade na diversidade. E perceba, a Juju tocou aqui esse teclado. Qual a diferença de unidade e uniformidade? Uniformidade é a camisa de vocês. Vocês estão todas uniformizadas, mas vocês não são iguais. Um piano, ele tem diferentes teclas. Se todas fossem dó, ai que dó. Monótono. Dó. Não sei nem como é que faz o dó. Eu sou inimigo do ritmo. Dó. Mas é o piano, várias teclas, cada uma no seu tom e toca bonito. Unidade na diversidade. É unidade, não é uniformidade. Não é todo mundo igual, todo mundo. Por mim tinha piano, por mim só cantava coro na igreja, por mim não tinha gritaria, por mim não tinha esse negócio, por mim não. Mas isso é você. Aí você morre para você e vamos na diversidade. Tem gente que gosta, aprende a viver. Amém, irmãs? Unidade na diversidade. Paulo aqui, como eu falei no começo, se você não é a pessoa da treta, às vezes você não está brigada mesmo, mas essa palavra pode te encorajar a ser da equipe do deixa disso, porque o texto aqui, Paulo está falando, ele fala, rogo a Evódia e Síntique que pensem concordemente no Senhor, e a ti, fiel companheiro de jugo. Você sabe o que é jugo, né? Jugo é aquela canga que bota em 2 bois, né? Normalmente pega um boi velho e um boi jovem, um com força, um com sabedoria. O boi velho sabe como é que é. Ô meu filho, tipo assim, é isso aqui, ó. Você vai andando aqui e vai rasgando um buraco atrás da gente aqui. A vida toda eu estou fazendo isso. E o novo ainda não quer aquilo ali, vai falar, bora, é para frente, né? Então, você não despreza o velho, você não menospreza o novo. E aqui, além dele falar companheiro de jugo, então, dessa diversidade, ele fala, peço que as auxilies. Talvez você é da turma do deixa disso, mas você não quer se intrometer, mas você não quer se expor, de ir lá e falar assim, você precisa parar de brigar com a Evódia. Ô Síntique, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência, lê Bíblia, vamos fazer um mutirão aqui para a gente ler Bíblia, vamos ler Provérbios, junto aqui até o final, para você ver se você para de brigar, vamos ler Tiago, juntos aqui, você auxiliar as pessoas a pararem de brigar, porque como que a gente vai ter amizades? Se as pessoas estiverem menos brigadas. Se a gente tiver menos briga nas igrejas representadas aqui, a gente tem mais unidade, aí a gente pode ter mais amizades. Nem chegamos na amizade ainda, a gente está tentando resolver o BO. Só um exemplo aqui, que a gente falou dessa igreja de Filipos, eu não quero me delongar, mas esse exemplo é forte para mim. Nessa igreja de Filipos, veja como a gente precisa dos outros. Nessa igreja de Filipos, vocês viram a história, se não sabem, né, existe a história de que quando Paulo expulsou o demônio daquela menina, eles foram açoitados e presos. Então eles estão na prisão. Pensa um camarada que passou num concurso público para agente penitenciário. A função dele é manter o preso na jaula, na cadeia. Então o carcereiro está ali com os presos, e Paulo é um desses, com o companheiro dele, e acontece um terremoto naquela noite, as portas das cadeias se abrem. O que o carcereiro, com a cabeça dele, que passou no concurso público de agente penitenciário, que a função do cara é manter preso, a hora que ele vê as portas abertas, ele pensa, a casa caiu. Não tem solução para mim. E naquele tempo ele sabia que talvez ele seria corrigido com morte. Vai morrer. Você só tinha que cuidar das portas fechadas. Todas as portas abriram, os presos fugiram, mata o carcereiro. Ele sabia que talvez fosse a pena dele. O que ele faz? Ele se antecipa. Então, pelo raciocínio da cabeça dele, enxergando a vida pela realidade dele e ele só, ele fala, a casa caiu. Não tem solução para mim. Ele pega a espada e vai tirar a própria vida. O que Paulo diz? Não te faças nenhum mal. Qual que é a lição aqui, para mim e para você? Veja a importância da diversidade. Às vezes, você está enfrentando um problema ou uma situação que do jeito da sua cabeça e do tamanho do seu raciocínio, você pensa, não tem jeito. Esse casamento vai acabar. Não tem jeito. E talvez eu estou falando com aquelas que nunca contaram isso para ninguém. A solução é eu tirar minha própria vida. Como carcereiro, se você pensar só com a sua cabeça,
você pode fazer talvez a pior burrice que você já fez na vida. Não vai pela sua cabeça. A sua cabeça sozinho não tem toda a verdade. Pensa o tanto de livro que você não leu, o tanto de coisa que você não escutou. Há uma sabedoria fora da sua cabeça, que Deus pode ter dado para uma amiga sua. E o simples fato de você ouvir a cabeça dela, ela joga luz no problema e fala, mas tem solução, tem saída, tem jeito sim. O meu casamento era pior e teve solução. O meu filho era mais drogado e voltou para os caminhos do Senhor. Tem jeito, eu não saí da igreja. Eu suportei o meu pastor xarope. Eu gostei daquela mulher. Tem jeito, não te faças nenhum mal. A gente sabe da história verídica. O carcereiro se converteu e toda a casa dele, glória a Deus, mudou a vida dele. Mas ele não foi pela cabeça dele, ele só. Muitas vezes a gente briga porque você quer fazer só pela sua cabeça. Sai da sua cabeça não vale nada, irmão. O que vale é a cabeça de Deus. E Deus decidiu fazer teclas pretas, teclas brancas, para o piano junto tocar. Escuta outra nota, escuta outro som, que pode ter uma sabedoria que não te alcançou, e que a sua amiga alcançou. Unidade na diversidade. Amém, irmãs? Unidade na diversidade. O maior exemplo, né, de diversidade, a gente lendo aqui, eu fiz essa tese lá com vocês das pessoas, e eu disse que era Paulo, Rogo, Evode e Sintique, pensem concordemente no Senhor. E eu falei que o nosso Senhor é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma prova de diversidade. Pai, Filho e Espírito Santo não são iguais. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é quem veio, o Espírito Santo convence. Unidade, o nosso único Deus. 3 pessoas, diversidade. A maior prova é o nosso próprio Deus, que nos estimula a você suportar uma amiga diferente de você. O nosso Deus é diferente em si mesmo. Então é a unidade, um só Deus, na diversidade. Amém? Última lição. Se eu estourar o tempo, vocês têm que botar plaquinha, Ju. Carlitos. Unidade na verdade. Como solucionar as nossas diferenças? Unidade na verdade. Unidade na diversidade. Última lição. Unidade na adversidade. Unidade na adversidade. Eu falei para vocês, o principal problema, né, em missões são os relacionamentos. Não há cristianismo sem caos. Tá bom? Nós vamos ser crente e vai ter BO. No mundo passais por aflições. Eu creio que Paulo escreve essa carta depois do BO que ele teve lá com Barnabé e que não queria que João Marcos fosse. E depois ele pediu para João Marcos ir. Então acho que esse homem tinha cicatriz no coração dele, de treta que ele teve, de briga que ele teve, e Deus mesmo agiu no coração dele para ele resolver isso. Agora ele já está abençoando o outro. Com a consolação que ele foi consolado, ele consola o outro, dizendo, Evode e Sintique, pelo amor de Deus, para de brigar. Então vai ter briga. Elas brigaram, mas o texto diz, elas juntas já cooperaram comigo do evangelho. Amigas, crentes, ativas, pois juntas cooperaram comigo no evangelho. Brigaram, elas brigaram. O que aconteceu? Uma diversidade. Por que essas diversidades acontecem? Por 300 motivos. Por 300 motivos. Só que, à medida que a gente, por isso eu comecei na sequência do texto, unidade na verdade, à medida que eu tenho uma cosmovisão bíblica, que eu entendo a vida a partir das Escrituras, a principal coisa que a gente descobre é sobre quem é Deus. Nas Escrituras você descobre quem é Deus. E ao estudar quem é Deus, você descobre quem você é. Então o que acontece? A gente sabe que teve a criação, a queda, a redenção. Vai ter caos. Se eu tenho uma visão bíblica da vida, eu quero crer que o meu Deus, Ele é tão poderoso que Ele pode fazer do caos um benefício. Porque Deus é poderoso. E Ele nos garante dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo nas adversidades que nós vamos enfrentar, a gente não pode se separar. Unidade na adversidade. Vai ter adversidade. O que Deus quer através dessa adversidade? Por que aconteceu isso? E tentar tirar o melhor disso, mas para a gente continuar unidas, juntas. Unidade na adversidade. Veja o tanto que Deus não é pego de surpresa nas adversidades. Tem um exemplo clássico que vocês sabem, que é o do próprio José, do Egito. Poço, prisão, aquele negócio todo, e lá na frente, no desfecho da história, ele ali salvando a família dele, ele diz, vocês na verdade intentaram o mal contra mim, mas Deus, poderoso que dói, transformou o mal em bem, glória a Deus. Queridas, a pior coisa que aconteceu na história, qual foi a pior coisa que aconteceu na história? Em toda a história, a crucificação do Senhor Jesus.
A pior coisa que aconteceu em toda a história foi a crucificação do meu Salvador. A pior coisa. Pois o meu Deus, Ele é tão poderoso que Ele transformou a pior coisa na melhor coisa. Ele me salvou e te salvou através da pior coisa. O nosso Deus é muito poderoso. O que Ele vai fazer com as adversidades? Eu não sei. Eu sei que vai ter treta. Eu não quero estar dentro da treta. E se tiver, qual o benefício daquilo? Era para humilhar? Para eu ver que a minha opinião, o meu umbigo não é o centro do sistema solar? Que eu tenho outro jeito de pensar? Isso está me fazendo conforme a imagem de Deus? Porque eu não quero parecer nem com Evódia, nem com Síndic. Eu quero parecer com Cristo. O que eu tiro disso? Por exemplo, meninas da malhação. Quem aqui está malhando pesado na academia? Pode levantar a mão aí, se você não chegou na medida ainda, mas está malhando. Fé, irmã, se compromete aí, eu estou malhando. Para você malhar um tríceps aqui, ó, do tchau, para você tirar o balangandã aqui, ó, você não vai fazer qualquer exercício, você vai ter que fazer um exercício de tríceps, várias vezes, além de comer alface, tríceps. Aí quando passou um tempo, você, amor, quero comprar camisa sem manga, agora eu estou inteira, eu quero, tem alguém para dar tchau? Está dando tchau para quem? Agora eu quero dar tchau, porque você malhou esse músculo aqui. Para malhar esse músculo aqui é um exercício específico, não é? É para tríceps, para tchau. Personal, eu quero dar tchau sem culpa. Aí você vai malhar tríceps. Como que você malha um músculo específico? Como que Deus, na nossa caminhada de santificação, Ele vai fazer você malhar um músculo específico da sua caminhada de santificação? Ele tem que te dar um BO específico. Por exemplo, o fruto do Espírito, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Como que você vai ter longanimidade se seu marido não te irrita? Como você mostra longanimidade, que é a prima, depois da paciência, né? Ronaldo Lidório disse que a hora que acaba a paciência, começa a longanimidade. Eu nunca cheguei na longanimidade. Eu estourei, meu pavio é afundado. Como que treina o tríceps da longanimidade? Para você aqui, ó, e contar até 10 com aquele marido seu. Ele tem que te irritar. Então o benefício da adversidade é você não pirar. Você vai continuar firme no Senhor aqui, e aquilo ali veio para você. Olha o músculo saindo aqui, ó, que você não mandou olhar as favas. O marido falou e você falou, claro, amor, eu estava pensando em tirar a toalha molhada da cama agora para você. Era o que eu estava pensando. Eu falei, chegar em casa eu quero tirar a toalha molhada da cama dele. Chegar em casa eu quero arrumar a pasta que ele vai estar apertado no meio. Estava pensando nisso, amor. É o tríceps. À medida que você é fustigada, cutucada, talvez nas áreas que você explodiria, é Deus falando, dieta e alface, coração. Dieta, alface e tríceps. Malha. Os benefícios da adversidade, eu penso, que é para poder a gente aprender a fazer essas coisas. Especialmente, a gente está falando de briga aqui, especialmente perdoar. Queridos, a natureza do perdão é ofensa, tá? A natureza do perdão é ofensa, né? A natureza do perdão é ofensa. Se não tem ofensa, não tem perdão. Se o que fizeram com você tem desculpa, na minha tese, não chama perdão, é desculpa. Se tem desculpa, tem uma desculpa. Amor, eu cheguei atrasada porque caiu uma chuva, alagou tudo, não consegui chegar. Está desculpada. Tem um motivo. Então, eu quero saber quando não tem desculpa. Aí para mim é o perdão. A natureza do perdão é imperdoável. A ofensa é imperdoável. Por exemplo, eu já ouvi alguém dizer, e vi provar com a vida, um marido dizendo que o dia que a esposa dele o traísse, ela estaria perdoada, mas ele falava isso antes de ser traído. Parece que ele está falando, pode ir, coração, mas para uma mente cristã, essa pessoa, ele estava fundado no Evangelho. Qual o pecado que você cometeu, que Jesus falou assim, esse não. De novo, ela fez, eu vou descer da cruz, por esse não. Jesus pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, todos. O que alguém faz contra você, que o seu nariz empinado não pode perdoar? E você quer ser cristã, você é do time de Deus, aí tem pecados que fazem contra você que é imperdoável. Você jamais perdoaria uma traição do seu marido? Jamais. Aí Deus fala aqui, é pela dureza do seu coração, porque o normal é perdoar. Ele perdoou tudo. As adversidades, elas podem trazer benefício para a gente continuar nessa unidade
baseado nas Escrituras, entendendo as nossas diferenças e a gente tirando o melhor caldo mesmo do caos. A gente começou falando sobre fogo amigo, que é quando soldados do mesmo exército viram a arma um para outro. Que Deus nos dê lucidez para a gente entender os nossos verdadeiros inimigos, que é pecado, mundo e Satanás. O pecado está dentro do seu peito, mundo é onde a gente vive, e o Satanás vai saber onde que ele está irritando as pessoas. Ele está ao derredor, esperando a brecha, o seu dia mal ali. Hoje ela já está sem paciência, é hoje, TPM chegou, hoje o pau quebra. E ele está ali, ardiloso, querendo. O seu pecado, em ebulição, esse temperamento lácteo que você tem. Aumentou a temperatura, transborda, suja fogão, suja a casa, acaba com tudo. Não vamos brigar entre nós mesmos, vamos virar as armas para os inimigos corretos. Vencer o pecado, vencer o inimigo e vencer o mundo. Amém, irmãs? Vou terminar com história. Numa fazenda na Noruega, eu fui visitar uma família de missionários, e numa fazenda lá na Noruega, 2 irmãos estavam brigados, e esse negócio foi crescendo, eles ficando de mal e brigado, ao ponto que na briga que eles tiveram lá, passava um rio na propriedade. Um dos irmãos mandou desviar o rio para acabar de dividir os irmãos, fez um dique lá em cima, uma barreira, sei lá, uma barragem, mudou o curso do rio para dividir ele e o irmão dele. O irmão dele tocando gado, cuidando das coisas dele de lá, ele de cá, brigado, de mal, não satisfeito, né? Eles dividiam as ferramentas, eles viviam juntos, trabalharam juntos uma vida, brigaram, estão divididos agora pelo próprio curso do rio, a terra de lá, a terra de cá. Não satisfeito, um dos irmãos tinha que fazer uma viagem para Oslo, e pediu para um carpinteiro da cidade vir construir uma cerca, que ele não queria nem ver o irmão dele. Vem aqui, carpinteiro, e constrói uma cerca aqui, ó, do lado do rio aqui, que eu não quero nem ver meu irmão. E foi fazer a viagem em Oslo. Ele ficou lá muitos dias. Quando ele volta, a cerca não está feita. E o carpinteiro construiu uma ponte. E quando ele volta, ele chega, e vem chegando perto da ponte, o irmão dele está do lado de lá, e surpreende ele ainda estava com ódiozinho no coração, querendo tretar. O irmão vem e fala: eu não acredito, você fez uma ponte para a gente voltar à nossa amizade, vem aqui me dar um abraço, vamos ficar juntos, vamos recuperar nossa amizade, vem ver o que eu estou fazendo aqui, com o meu gado, as minhas ovelhas, me fala de você, tem ferramenta nova aqui, você quer usar? Queridos, queridas, quem é o carpinteiro? Jesus. Jesus é o carpinteiro. Se eu e você, a gente tem divisão com alguém, por qualquer coisa, o Senhor Jesus veio para construir a ponte. E o que é a ponte? Senão a cruz de Jesus, que reconciliou todo mundo, como Lívia falou aqui, ela sabe que ela é pecadora. Eu estou aqui com o maior senso de fraude que tem, eu não deveria estar pregando para vocês, né? Como que é isso? O nosso carpinteiro, o nosso Senhor Jesus veio e deu a vida por mim e por vocês, para que a gente parasse com essas brigas, fazendo reconciliação entre a gente e tantos outros. Era para a gente ser embaixador da reconciliação, era para a gente estar ajudando as pessoas a não brigarem mais, porque a gente tem a boa notícia dentro do nosso coração. Ele transformou as nossas vidas. Então o resumo é que a gente pare de brigar e passe a ajudar as pessoas a pararem de brigar. Eu penso que assim as grandes amizades vão começar a acontecer. Amém? Vamos orar? Mais uma vez? Vamos fechar os olhos? A gente faz uma oração. Ô Ju, você ora aqui? Vamos orar. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai querido, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque hoje a gente aprendeu a como se relacionar através da tua Bíblia, Senhor, através da tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida de Carlitos, que tem abençoado a gente. E queremos te rogar, Senhor, que nós possamos olhar para ti, Senhor, primeiramente, e ter a ti como exemplo, Pai, que se deu por nós, e que nós possamos também aprender na adversidade, seja como for, Senhor, estarmos juntos, Senhor, em um só espírito, em uma só alma, Pai, te buscando, Pai.
Colocamos diante de Ti nossos problemas, às vezes nossos perrengues, nossas arengas, mas que Tu venhas sarar, Senhor, durante esse tempo que nós estamos aqui, que Tu nos una cada vez mais, em nome de Jesus, amém. A gente vai cantar mais um louvor, mais enquanto o Ju se prepara ali. Amanhã a gente vai estar aqui às 3h, em ponto, tá? E tem um detalhe para amanhã que você não pode esquecer. Todo mundo amanhã vai ter que ter uma pulseirinha, tá? Então, quando você chegar, você procura a recepção. Olha, eu preciso de uma pulseirinha, porque no meio da conferência a gente vai ter uma surpresa para a gente fazer, tá bom? Então, amanhã, não esqueça, você precisa pôr uma pulseira, tá bom? E depois do louvor a gente vai para casa, confiando que o Senhor, claro que nos vai levar para casa, né? Vamos dizer que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, Ele não falha, Ele é o nosso Deus conosco.